Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva na sua luz, na sua paz e no seu amor. Como é a primeira vez que eu estou vindo aqui hoje, no ano, eu quero desejar a todos um feliz 2017. Que a paz e o amor do Mestre esteja em vossas companhias durante todo este ano. O significado de Jesus em nossa vida. Como nós conduzimos nossa jornada terrestre após conhecê-lo? Será que depois que a gente tem aquele primeiro contato com Jesus na nossa vida, a gente altera alguma coisa no nosso comportamento ou nós permanecemos a mesma pessoa? Fazendo as mesmas coisas que a gente sempre veio fazendo, desde longa data, porque não é desde esta vida, desde outras, muitas vidas pretéritas. Joana de Ângeles, espírito, no livro Iluminação Interior, no capítulo 28, ela nos diz o seguinte: para que nós façamos uma análise, citando alguns dos que tiveram a oportunidade de ter suas vidas transformadas após conhecerem e conviverem com Jesus. Em suas reflexões nós vamos apoiar as nossas. Então, a Joana nos aconselha que a gente faça essa análise, observando a vida, por exemplo, de Maria de Magdala, aquela que era prostituta, aquela que conheceu Jesus, aquela que queria muito ser amada, mas ela foi apenas usada pelos homens da época, porque ela era uma mulher bonita, atraente, mas ela sofria com a vida que ela levava. E quando ela teve aquele primeiro contato com o divino amigo Jesus, esta mulher mudou o seu comportamento, deixou aquela vida desregrada e foi ter com o Mestre, acompanhá-lo, beber nele, na que ele era fonte inesgotável de sabedoria, o amor que ela precisava. Jesus, a partir de então, passou a ser para ela o amor que ela buscava, mas não o amor físico, o amor material, o amor homem-mulher que nós vivemos buscando. Nós buscamos equivocadamente um amor que muitas vezes na realidade não existe. Ainda como disse a nossa amiga Nelly, nós queremos ser amados, mas não conseguimos amar o outro. Então a gente quer que o outro nos ame, mas nós não sabemos se nós estamos amando o outro. E Maria de Magdala conseguiu ali, com todo o aprendizado que ela começou a ter com Jesus, a amá-lo e a amar o seu próximo como ela mesma. Tanto que ela deixou aquela vida e foi cuidar dos leprosos nos monturos fora da cidade, porque a lepra é uma doença transmissível. E naquela época, as pessoas que eles descobriam com lepra, eles jogavam fora da cidade, porque eles tinham medo, porque não existia cura, não existia tratamento, não existia nada. Então os leprosos eram atirados fora, nos montes de lixo, e aí eles iam morar nas cavernas, viver nas cavernas próximas. E Maria de Magdala, aquela mulher que era rica, poderosa, deixa tudo
e vai cuidar destas pessoas. Por amor ao próximo, pelo amor que ela aprendeu a ter pelo próximo, ela se sentiu recompensada no amor que ela queria ter. Ela se sentiu amada, porque nós temos que dar para receber. E ela começou a dar amor, porque ela não dava amor para ninguém. Ela apenas se permitia ser usada, mas ela não dava amor. Era uma pessoa grandemente equivocada. E ali ela vive por mais alguns anos e desencarna com lepra. Mas ela fez a tarefa dela. Judas Iscariotes, aquele que na Semana Santa batem nele ainda, como um boneco que eles fazem, era uma pessoa que amava Jesus. Judas não traiu Jesus porque o odiava, não, muito pelo contrário, porque ele o amava demais. Ele lhe queria todo o bem. E ele acreditava que Jesus era aquele salvador do povo judeu, que Jesus tinha vindo realmente para libertá-los do jugo romano da época. E quando ele relata para os centuriões a respeito de Jesus, eles ficam interessados, claro, porque eles estavam loucos para pegar o mestre. Porque o mestre ali na época era um incômodo para todos eles. Para o governo, para os sacerdotes, para um monte de gente. Jesus incomodava. Jesus era o revolucionário, mas o revolucionário do amor. Sempre do amor, Jesus. E Judas o vende por 10 denários. E depois que Jesus é preso, que ele presencia a prisão do mestre e vê o seu julgamento e vê a sua morte, Judas não resiste. Ele se enforca em uma árvore. Meus irmãos, Jesus ali na cruz, enquanto ele estava sentindo os seus minutos finais de vida terrena, se aproximam dele anjos maravilhosos e ele destaca um e lhe pede: vai ter com Judas lá no umbral, lá na dor que ele está, e traga-o para cá, não deixe lá. Porque Judas estava sofrendo pelo suicídio que ele havia praticado. Porque tirar a vida não nos é dado. Apenas Deus pode tirar a nossa vida. Nós, quando tiramos a nossa vida, mesmo por meios indiretos, somos suicidas sim, e vamos responder no tribunal da nossa consciência o ato insano que praticamos. E é muito sofrido terrivelmente. Se alguém aqui tem a ideia de tirar a vida, compre o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, Espírito, e leia este livro, que vai desistir. Ali ela relata tudo a respeito do suicídio. Então, Judas se suicida e é socorrido. Vejam o amor do mestre pelas criaturas. Se fosse um de nós, ele me traiu. Por culpa dele, eu estou aqui pendurado nesta cruz, pregado a esta cruz. Eu estou morrendo. Eu o odeio, eu não quero ele. Ele que se dane agora. Mas não.
mestre do amor manda buscá-lo e o leva com ele para cuidar do seu pupilo. Simão Pedro foi o primeiro discípulo que Jesus convidou para trabalhar com ele. E é engraçado que, se a gente for observar, todos os discípulos de Jesus atendem ao seu chamado ao primeiro convite. Jesus diz a Pedro: Pedro, larga esta rede, vem e siga-me, que eu te farei pescador de homens. Não serás mais pescador de peixes, mas sim pescador de homens. E assim ele disse uma vez também para todos aqueles que eram pescadores: eu vos farei pescadores de homens. E foi o que eles se tornaram. E Pedro se tornou. Pedro era um homem zarrão, era um homem rude, ignorante, não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha um coração que não cabia nele. E ele passou a amar Jesus de uma forma muito intensa. Apesar de tê-lo traído ali, aquelas 3 vezes, antes que o galo cantasse, como Jesus falou, Pedro se arrependeu amargamente. Apesar dele ter cortado a orelha do centurião, e que Jesus disse: não, Pedro. Jesus toma da orelha do centurião e coloca de novo e cola no lugar onde estava, porque Jesus tinha esse poder para fazer isto. Ele viu que ele não tinha aprendido bem tudo o que o mestre havia lhe ensinado. Que o mestre havia lhe ensinado a humildade, a bondade, e ele não estava sendo. Ele não estava exercitando tudo aquilo que ele tinha aprendido com Jesus. Então Pedro, no fim da sua existência em Roma, é condenado a morrer pregado na cruz. E o que ele faz? Ele disse, quando eles o estão pregando e vão levantar a cruz, ele diz: não, eu não sou digno de morrer do mesmo modo que morreu meu mestre. Eu quero morrer de ponta cabeça. Podem colocar a minha cruz de ponta cabeça. Ali em Roma. E foi colocado, e ele morreu desse jeito. E daquela data em diante, antes de Jesus ser condenado e crucificado, Pedro se tornou um grande batalhador do Evangelho de Jesus. Saiu proclamando a doutrina do Evangelho para toda a criatura. Curou, ele fez, como a gente pode dizer assim, entre aspas, horrores de coisas boas, maravilhosas. Tanto foi que ele fez. João Boanerges, o João, aquele menino, aquele rapaz, aquele jovem, que começou a acompanhar Jesus, e ele era um rapazote, e ele amava aquele mestre, ele ouvia os ensinamentos daquele mestre e se deleitava com aquilo, ele se deliciava com os ensinamentos de Jesus, porque Jesus, sempre doce, terno, inteligente, meigo, ele ensinava sempre o bem, juntamente com o amor, sempre o amor. E João aprendeu a amar como Jesus queria que nós nos amássemos sempre. E ele, já em idade avançada, ele dizia a todos os seus companheiros e as pessoas que o ouviam: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, como Deus nos ama. E João, ele foi preso na ilha de Patmos, lá
na Grécia. Porque eles foram perseguidos, todos eles quase. E como eles não sabiam, os guardas não sabiam mais o que fazer para ficar cuidando dele, para ele não fugir dali da ilha, mas ele jamais iria fugir, porque ele sentava na beira d'água e conversava com os peixes. Tanto amor que ele tinha pela natureza, pelos animais. Eles pegam um tanque alto, de latão, enchem de azeite, colocam fogo embaixo e colocam João lá dentro por um mês. Daí um mês eles vão retirar João. Morreu, deve estar cozido assim, que Deus do céu, fritado, bem, bem fritinho, né? Quando eles abrem a tampa, João levanta-se e sai do tanque ileso, sem um machucado. Eles caem por terra e vem ali todo o efeito que o amor produz no ser humano. Aqueles soldados romanos, a partir de então, passam a seguir o Nazareno. Foi maravilhoso. E João, no seu livro, que tem o seu nome, já perto do livro de Apocalipse, porque ele que escreveu o Apocalipse, ele lá diz, tem um trechinho que ele diz assim: Deus é amor. Olha só, ele era amor puro. A sua próxima reencarnação, ele nasce na Umbria, lá na Itália, como Francisco de Assis. João foi Francisco de Assis. Ele abandonou toda a riqueza que seu pai possuía, porque como filho único ele ia herdar tudo, mas ele não quis. Ele foi viver com os pobres, com a irmã Clara, e trabalhou até o fim dos seus dias, pregando o Evangelho. Foi perseguido por Papa, teve que ir a Roma várias vezes, porque Roma não aceitava o que ele falava, mas João foi o amor encarnado aqui entre nós também. Ele é um exemplo a ser seguido. Vejam, meus irmãos, até agora, todas essas criaturas que eu estou aqui relatando, todas se modificaram a partir do momento que tiveram contato com Jesus. Todas. Vamos pensando. Nós vamos ver Lázaro. Lázaro, que era muito amigo do mestre. O mestre o visitava e as suas irmãs, porque eles moravam os três numa casa, sempre pernoitava, almoçava, jantava, sempre na casa de Lázaro. Eles eram muito amigos. E um belo dia, Jesus estava vindo para a sua casa, suas irmãs correm até ele: mestre, mestre, venha, Lázaro morreu. E Lázaro não estava morto. Lázaro havia tido um ataque cataléptico. E a catalepsia, naquela época, não podia ser detectada como uma não morte, porque não existia um estetoscópio, um eletrocardiograma. Como diagnosticar? Não tinha, as pessoas não conseguiam perceber sinais vitais. Então, para todos eles, Lázaro estava morto. E Lázaro, quando conhecia o mestre, jamais imaginaria que seria enterrado vivo. Iria passar por esta situação de dor e de sofrimento. Porque a pessoa em estado cataléptico, ela sabe tudo o que está acontecendo à sua volta, mas ela não consegue se manifestar. E muitas pessoas, depois disso, até bem pouco tempo atrás, morreram, quer dizer, foram enterradas vivas. Eu tenho um neto que tem 26 anos hoje. Quando ele era pequenininho, todas as noites, ele e a minha filha do coração
eu ia lá no quarto de fazia minha prece, ensinava ele a fazer a prece dele, conversava com ele, dava um beijinho de boa noite e saía do quarto. Aí eu ia lá no outro quarto. Cada dia um era o primeiro, porque senão dava briga, sabe, criança, né? Então, um dia primeiro era ela, outro dia primeiro era ele. Quando era ele ficava desesperado. Ele falava: vovó, eu não quero dormir. Por que, André? Por que você não quer dormir, filho? Ai, vovó, eu tenho medo de ser enterrado vivo. Ele era criança, ele tinha uns 5, 6 anos. Falei: por que, filho? Ai, não, vovó, eu tenho medo. Olha, vovó, se eu morrer, ele dizia, você vê bem mesmo se eu morrer para depois enterrar meu corpo. Eu acho que em alguma vida pretérita dele, ele foi enterrado vivo. Depois que ele cresceu, porque quando a gente é criança, a gente tem mais lembranças de outras vidas do que depois que a gente cresce. E depois que ele cresceu, ainda bem que passou, porque ele me deixava quase louca na hora que eu ia botar ele para dormir. Então, isso aconteceu muito, porque não tinha um aparelho que pudesse detectar que a pessoa não estava morta, estava viva, só que ela estava totalmente paralisada, né? As funções vitais dela estavam funcionando, só que num ritmo bem lento e bem baixinho, mas ela estava viva. Zaqueu. Eu gosto da história do Zaqueu, desde criança que eu ouvi a história do Zaqueu. Zaqueu era um publicano, odiado pelo povo judeu porque ele cobrava impostos. E como todo bom cobrador de impostos, hoje não acontece mais, né, eles embolsavam dinheiro para eles também. Então todos eles eram sempre ricos e eram odiados pelos judeus, porque eles cobravam impostos do povo, dos conterrâneos deles, e mandavam para Roma. Tiravam a parte deles e ia além também, né? Então ele era odiado. E ele era baixinho. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade que ele morava. E ele queria conhecer o tal do Jesus, o tão falado Jesus. O que ele fez? Subiu num sicômoro e ficou lá em cima esperando para ver Jesus. Nossa, Jesus vai passar aqui, eu quero ver ele. E Jesus vem vindo com a multidão. E quando Jesus chega bem embaixo da árvore, Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu, desce dessa árvore. Hoje me convém jantar em tua casa. Ele desce intrigado, ele fala: mas como ele não me conhece? Como ele sabe meu nome? Nunca me viu. E Jesus vai e janta na casa de Zaqueu. Todo mundo ficou indignado, né? Porque onde já se viu Jesus ir na casa do Zaqueu, o publicano cobrador de impostos. Mas o mestre era assim, ele não fazia distinção. Ele amava a todos. Zaqueu era mais um filho de Deus, equivocado, mas era mais um irmão seu. E ali, durante o jantar, Zaqueu se apaixona pelos ensinamentos do mestre e diz a Jesus: Senhor, vou doar tudo o que tenho para os pobres, porque a partir de hoje eu vou te seguir, eu quero estar contigo. E Jesus volta-se para ele e diz: hoje a salvação entrou nesta casa. E assim Zaqueu, daquele dia em diante, passou a seguir Jesus para aprender com o mestre os seus ensinamentos e passar para as outras pessoas. Então nós vamos observar que Jesus sempre ensinou o amor. Quando os doutores da lei falaram que Jesus veio para pregar uma revolução,
fazendo um monte de coisa ruim, que eles falavam que Jesus estava ali para fazer, provocar uma guerra, coisa e tal. Jesus não veio para fazer isso. Jesus dizia que ele veio para ensinar o caminho do reino dos céus. E ele disse, quando ele foi questionado, ele disse: eu não sou o rei. Tu dizes, mas eu não sou o rei. Porque o meu reino não é deste mundo. Olhem bem. Tu o dizes. A mulher samaritana. Os samaritanos, a gente observa até hoje que judeus e israelitas, até hoje eles não se entendem, né? Eles têm problemas de convivência. E já desde aquela época, e a mulher samaritana estava se dirigindo, saiu da sua aldeia e estava se dirigindo ao poço de Jacó ali para pegar água. E ela se depara com Jesus sentado à borda do poço. Jesus estava sozinho porque seus discípulos tinham ido para a aldeia para comprar víveres para eles. E Jesus pede para ela água. Mulher, dá-me de beber. E ela fica indignada e diz: mas como tu, um judeu, um nazareno, vem me pedir água? Como quem diz, a gente não se dá, a gente não se entende, nós não nos gostamos. E Jesus volta-se para ela e diz: a água que eu tenho para te dar, jamais terás sede em tua vida, porque a água da fonte da vida é a água do amor, é a água do perdão, é a água da misericórdia, da bondade, da paciência, da tolerância, da compreensão. É essa água. Quem bebe dessa água jamais terá sede, porque jamais necessitará de algo melhor, porque isto é o melhor de tudo. Imaginem sermos bons, sermos caridosos, sabermos perdoar, compreender, aceitar, mitigar a fome daquele que está passando por ela. Como falou a Nelly, quando nós damos algo a alguém de coração e naturalmente e parte de lá de dentro de nós, a satisfação que nos preenche é infinitamente imensa. Nós ficamos vários dias como se estivéssemos flutuando de tanto bem que faz para nós. É melhor dar do que receber, é muito melhor. A gente não aprendeu isso ainda, mas nós precisamos acordar para este tipo de atitude. É melhor dar do que receber. Vejam bem. E a mulher samaritana, ela vai correndo para a sua aldeia, conta para todo mundo, e vem a aldeia toda ouvir Jesus. E todos ficam extasiados com aquelas palavras maravilhosas do Mestre, do Divino Amigo. Maria, mãe de Jesus, ela fala aqui: o enviado de Deus que dormiu no meu regaço e mudou o pensamento terreno, apresentando o reino dos céus conforme nunca outrem conseguira fazer. Este foi meu filho. Vejam a
a emoção. Ela não falou como a Nelly falou: eu estou orgulhosa do meu filho. Não. Ela só relata o que ele fez, não é? Ele teve uma missão maravilhosa. Ele veio com essa missão. Ele se preparou para essa missão durante muitos anos, quase 1000 anos na espiritualidade, porque ele teve que baixar o seu padrão vibratório para ele poder conseguir viver aqui nesse planeta Terra, que nós somos de uma matéria ainda muito pesada. Jesus não tem mais corpo. Jesus é só espírito. Ele e aqueles que com ele trabalham na esfera crística, eles não têm mais corpo. Eles são só luz. Só luz. Imaginem o sofrimento dele para ele adquirir um corpo e aqui renascer, para vir nos ajudar. Já começa por aí o amor dele por todos nós. Amor esse que até hoje nós desdenhamos. Nós não estamos nem aí. Nós vamos atrás de Jesus quando nós necessitamos de ajuda. Eu vou lá na casa espírita, porque eu acho que tem um espírito obsessor me pegando. Então eu vou lá para eles tirar, né? Porque lá eles tiram. Vamos lá. Eu vou lá na casa espírita porque eu estou doente. Então eu vou lá para eu ser curado. Ninguém fala, eu vou na casa espírita porque eu quero aprender Jesus. Eu quero ter Jesus na minha vida. Permitir que Ele faça parte de mim. Ande comigo, conviva comigo, me ajude nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Que Jesus seja comigo sempre e eu com Ele. Só assim nós poderemos dizer, como Paulo disse no fim da sua vida: já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Porque hoje em dia, se nós quisermos viver Jesus, vão nos chamar de carola, vão nos chamar de malucos, não é? Vão nos dar várias denominações. Mas nós não precisamos nos importar com nada disso, porque Jesus nos aguarda onde Ele está, para junto com Ele nós continuarmos a obra de Deus por todo o universo. Por todo o universo. Porque nós somos herdeiros do universo. Somos filhos do Senhor do universo. O Senhor que criou o universo. Qual é o filho que não é herdeiro do Pai? Todos são. Mesmo que sejam de dívidas, né? Uma brincadeira aqui agora. Mas de Deus nós somos herdeiros do universo. Nós poderíamos andar por todo este universo, por mundos que jamais imaginamos existir, porque eles são nossos também. Portanto, meus irmãos, 2017 está começando, nós estamos no segundo semestre. E a espiritualidade nos alerta: vamos acordar, vamos sair deste marasmo espiritual, dessa dormência espiritual em que viemos vivendo, em que achamos que só a matéria é que importa, e ela nada importa, porque nós recolhemos ela, o útero materno, e deixamos ela no túmulo, e saímos só nós, espíritos. Ela importa aqui, para que a gente faça a nossa trajetória no planeta Terra, para aprendermos a ser melhores. Muita paz a todos e obrigada pela